Crimes violentos têm chamado a atenção nos últimos meses, como o caso do filho que enterrou a própria mãe viva. Em ocorrência como essa, a frieza dos suspeitos faz parecer que eles têm algum tipo de transtorno mental e usam a doença como argumento para diminuir a pena na hora de um julgamento. Repórter Shira Barroso conversou com um psiquiatra forense que diz que a maioria dos suspeitos sabe exatamente o que estão fazendo. É claro, por que eles não fazem nada contra eles? Por que mata os outros, dá facada nos outros? Alguém falou na minha cabeça para eu dar facada em alguém, matar alguém. Por que contra eles não fazem nada? Não são bobos, né? São loucos, mas não são bobos. Vamos lá ver. Todos os dias, centenas de crimes são registrados no Brasil. No entanto, alguns ganham repercussão nacional pela crueldade dos executores. Alguns autores mutilam os corpos, outros enterram as vítimas para esconder seus atos. O que demonstra, segundo esse psiquiatra forense, um prejuízo mental do criminoso. Mas isso não significa que ele não tenha plena consciência do que fez. A maioria das pessoas que tem padece transtornos mentais, eles têm capacidade de entender o que estão cometendo um crime no momento do ato. No último dia 21 de maio, a polícia localizou o corpo de uma mulher de 57 anos enterrado em Igarapé, na região metropolitana. A vítima estava desaparecida desde março. O filho dela, de 23 anos, confessou o crime. Ele mesmo fala que quando ele a jogou num buraco, uma cova rasa, ela ainda respirava. E ele nega que tenha agredido ela fortemente, que ele pegou e jogou no buraco e passou a enterrar. Ela tinha problema com bebida e ele fala que ele estava alto quando ele efetuou, quando ele cometeu esse crime. Então, a gente, deduzindo o que quer dizer, que a mãe estaria embriagada, provavelmente com algum sintoma de embriaguez, ele estaria sob efeito de drogas. Além de usar drogas, segundo a família, o autor teria transtorno mental. Ele tem esquizofrenia. Inclusive eu que consegui o tratamento para ele aqui no CAPS de Igarapé, acompanhava na medida do possível. A doença muitas vezes diminui a capacidade dela se controlar. Ou então estimula ela, igual por exemplo o uso de crack, a cometer o crime, ficar mais violento, ficar mais pilhado, como se fala na gíria hoje em dia. Mas isso não desresponsabiliza, porque a pessoa, antes de cometer o crime, ela sabe que ela tem consciência plena daquele problema e que ela deve tomar medicação, que ela deve não usar drogas, etc, etc. Muitas vezes, o defensor de uma pessoa que comete um crime brutal utiliza o argumento de que o autor é portador de sofrimento mental para tentar reduzir a pena. Foi o que aconteceu no julgamento de Marília Gomes, que matou o filho de 2 anos e escondeu o corpo dentro de um sofá. O crime ocorreu em julho de 2014, na cidade de Ibirité, na Grande BH. A defesa chegou a pedir a suspensão do júri popular e solicitou um novo exame de sanidade mental da ré. Mas a juíza negou o requerimento e a mulher foi julgada e condenada a 22 anos de prisão. Um acidente aí, bateu a cabeça na parede, na hora eu fiquei sem saber o que fazer. De acordo com o artigo 26 do Código Penal Brasileiro, inimputável é a pessoa que por doença ou mau desenvolvimento mental não pode entender que o ato que cometeu é um crime. Por isso, não é penalizada. Se for parcial ou semi-imputável, o réu pode receber uma pena, mas reduzida. Para o especialista, as leis brasileiras deveriam ser mais rigorosas com quem é considerado perigoso. Algum tratamento dessa situação tem que ser de agravamento. No entanto, na legislação brasileira, que eu considero errado, ela é o contrário, ela é uma atenuante para o crime. Mas teria que ser uma agravante, porque a pessoa é altamente perigosa. Na legislação brasileira, um sociopata, ele é um doente, sim, é um doente, mas é um doente perigoso, uma pessoa altamente perigosa, e a sociedade não tem que estar refém disso. Muitas vezes o uso de drogas e o consumo excessivo de bebida alcoólica podem potencializar um crime brutal. Os conflitos familiares se tornam um gatilho e resultam em tragédia. É muito comum nós vermos
pessoas com a psicose esquizofrênica, passar também a fazer uso de crack, ficar dependente e, na verdade, cometer o crime mais em decorrência da abstinência da droga, de um conflito familiar para a obtenção de dinheiro para comprar a droga, numa mente doente esquizofrênica. Em setembro de 2018, no bairro 1º de Maio, região nordeste da capital, um homem de 34 anos matou a irmã, enterrou o corpo dentro de casa e continuou morando no local. Segundo a família, o autor era usuário de drogas. Muito sangue frio. Para fazer isso com um próprio parente. De uma relação afetiva entre duas pessoas, também pode surgir um sentimento doentio. É quando a mãe não mata, mas protege o companheiro que tira a vida do seu próprio filho. O assassinato do garoto Henry, de 4 anos, ocorrido no Rio de Janeiro, segundo a investigação, demonstrou total conivência da mãe da criança. Essas mães provavelmente são pessoas que também têm algum prejuízo psicológico, psiquiátrico. Não é que a pessoa é esquizofrênica nem nada, não, mas ela tem algum prejuízo. É uma pessoa completamente insegura, normalmente. São pessoas extremamente carentes, inseguras. Muitas podem também serem pessoas que têm uma certa frieza em relação à criança. Ela precisa mais do marido do que do filho. Relacionar a loucura a um comportamento violento é justificar a escolha de um egoísta. São poucos os casos em que o doente mental, no momento da prática criminosa, não tem noção de que está cometendo crime. Ou seja, deveriam realmente ser desresponsabilizados pelo ato e obrigados a um tratamento compulsório para que ele recupere e não mais cometa nenhum ato. Agora, a maioria das pessoas que cometem crime padecendo de transtornos mentais são pessoas que por bem ou mal, sabem que estão cometendo um ato ilícito, ou seja, um crime.